dia da semana acadêmica, contando com o médico veterinário Samuel Felipe Bressan sobre introdução à medicina veterinária de animais selvagens. E essa atividade de hoje, ela é integrada com o Diretório Acadêmico de Biologia. Gostaria primeiramente de agradecer os professores, assim como os convidados que foram de extrema importância para a organização do evento. A ideia, então, é que o convidado faça a sua fala e, ao final, abra para que os estudantes possam realizar perguntas e fazer as suas contribuições. Lembro a vocês que as atividades não valem horas complementares, mas vocês podem solicitar o certificado de participação no site do DCE ou através do QR Code ao final da palestra. Então, eu passo a palavra ao palestrante para que ele se apresente e comece a sua apresentação. Muito obrigada e boa palestra. Boa tarde, pessoal. Tá dando para me ouvir aí certinho? O som tá bom? Só confirma para mim se o som tá ok. Então, pessoal, boa tarde a todos. Tudo bem com vocês? Como já me apresentou, né? Meu nome é Samuel Bressan. Eu sou médico veterinário. Eu atuo na área de pets silvestres e exóticos aqui no sudoeste do Paraná e no oeste de Santa Catarina. Antes de tudo, queria agradecer aí ao pessoal da Fevale pelo convite, pela oportunidade de estar aqui fazendo essa troca aí de conhecimento com vocês. Garanto que eu posso muito ensinar vocês, mas eu aprendo muito também toda vez que eu tenho essa oportunidade. Queria agradecer especialmente aí a professora de vocês, né, a professora Daniela, pela indicação, pelo convite. Então, pessoal, eu preparei uma palestra para vocês. É um tema que a gente, às vezes, olhando, pensa a introdução à medicina de animais selvagens, né? Então, muitas vezes, pensa, é um tema muito básico, é um tema que talvez não tenha tanta importância. Mas eu procurei abordar nessa palestra alguns aspectos que são essenciais para que a parte mais avançada da clínica e da cirurgia dê certo. Então, apesar do nome, né, introdução, essa palestra, eu garanto para vocês que vão ter aspectos muito importantes que vocês vão utilizar aí depois no dia a dia. Eu procurei fazer uma apresentação assim bem sucinta, até para não ficar muito tempo de palestra, para não ficar muito maçante, né? Procurei usar bastante fotografia, até para melhor visualização, melhor entendimento, né? Acho que fica algo mais dinâmico. Então aí, conforme o decorrer da palestra forem surgindo dúvidas, podem ficar à vontade aí no final, no que eu puder ajudar, no que eu puder responder, respondo aí com muito prazer. Espero que vocês aproveitem a palestra e vamos lá então. Então, galera, para a gente começar falando da parte de introdução à medicina de animais selvagens, a gente tem que ter noção de alguns conceitos, né? Conceitos esses que talvez vocês até já tenham conhecimento, já tenham noção de como é a classificação aí dos animais, né? Então, eu queria passar para vocês o conceito de animais domésticos, selvagens, silvestres e exóticos. Qual é a diferença entre eles? Então, de uma forma bem simples, os animais domésticos, né, como coloquei aqui na primeira foto, um exemplo do cachorro, os animais domésticos são aqueles que necessitam do contato humano, necessitam aí da ajuda humana para sobreviver, seja para alimentação ou outros tipos de cuidado. Então, são animais que são abordados por outra classe de veterinários na medicina veterinária, né, cachorro, gato, vaca, entre outros animais. Quando eu falo do conceito de animais selvagens, se a gente for ver, até tem um equívoco na nossa palestra, quando a gente fala que vai ser uma palestra sobre introdução à medicina de animais selvagens, porque a gente vai abordar a parte PET também. Então, poderia ser o nome da nossa palestra, Introdução à Medicina de Animais Silvestres e Exóticos, que aí abordaria a parte selvagem e PETs. Mas os animais selvagens, basicamente, são esses animais de natureza, animais de vida livre, né? Que não têm esse contato humano, que não necessitam, que não precisam e que não devem também ter esse contato humano para sobrevivência. São animais de vida livre, animais que vivem em natureza. Aí, dentre esses animais, tanto selvagens como domésticos, a gente tem os animais silvestres e os animais exóticos. Os animais silvestres são animais nativos de determinadas regiões. Aqui eu coloquei como
como exemplo, o tamanduá-bandeira, tá? Ele é um animal selvagem aqui da região brasileira, então ele é um animal selvagem e silvestre, no caso, né? O animal silvestre é um animal que ele é nativo de determinada região. Então, como eu coloquei como exemplo, o gambá de orelha branca, ele é nativo dessa região, então ele é silvestre. E já animais exóticos são animais que não são nativos, ou seja, não são naturais de determinadas regiões. Como eu coloquei como exemplo, o tigre d'água, né? O de cabeça vermelha que a gente chama, o Trachemis scripta elegans. Ele é um animal americano que é muito introduzido aqui no Brasil, as pessoas acabam comprando ele, quando compram ele ainda é pequenininho, né? E aí as pessoas pensam que ele vai ficar daquele tamanho, mas ele acaba crescendo bastante. Aí as pessoas meio que não querem mais, soltam em natureza, e isso é um problema muito grande, né? Um animal exótico, quando ele é solto no ambiente em que ele não é silvestre, né, num ambiente que não é natural dele, ele pode aí causar um desequilíbrio ambiental, um desequilíbrio ecológico muito grande, tanto pela transmissão de doenças que ele pode estar trazendo, né, doenças que não são, digamos, conhecidas na região, como também pela predação, né, pela competição alimentar. Então, por exemplo, o tigre d'água ele pode competir com outros animais da região comendo os alimentos, então comendo peixes ou outros animais que são alimentos naturais de espécies da nossa região. Então, isso faz com que espécies da nossa região, às vezes, não consigam se alimentar e acabam vindo a óbito aí por fome ou pela própria predação, né, desse animal exótico. E aí vai levando aí, parece que é um dano pouco, um dano pequeno, mas aí vai levando a vários prejuízos que, de certa forma, podem se tornar irreversíveis e causar aí um grande desequilíbrio ecológico aí no nosso ecossistema. Então, isso é bem importante de ter essa consciência que animais exóticos eles não podem de jeito nenhum serem soltos em ambientes que não são nativos dele, né, em ambientes que não são naturais deles. E a gente tem aí vários exemplos, né, no nosso dia a dia, na casa das pessoas, calopsita, agapornis, enfim, vários animais aí que a gente vê direto escapando, às vezes está muito comum agora na pandemia, inclusive, parece que está na moda o pessoal fazer vídeo na sacada, na janela de prédio, soltando passarinho, dizendo que agora sabem como eles se sentem e tudo mais, fazendo isso, de certa forma, alguns na inocência, né, alguns para massagear ego, mas que, na verdade, isso é uma atitude muito errada, né, tanto por libertar um animal que já está domesticado, então um animal que não tem condições de sobreviver na natureza, por conta de não ter esse instinto de busca de alimento, de proteção, mas também por estar soltando uma espécie exótica, né? Então, quando vocês verem alguém fazendo isso, algum vídeo desse tipo, galera, dá uma orientada lá, porque às vezes as pessoas fazem realmente na inocência, mas por isso que é muito importante a educação ambiental, né? Para a gente tá abordando bem certinho esses temas. Então, galera, esses conceitos aí são básicos, né? Só para a gente dar uma introdução, uma noção aí das classes dos animais. Aí falando um pouquinho sobre a atuação do médico veterinário de animais selvagens, a medicina veterinária em si ela é uma área que aborda uma grande variedade de oportunidades de trabalho, podemos dizer, né? Acho que a profissão de médico veterinário, ela dá essa opção dessa grande variedade, e mesmo dentro de uma área específica, ainda a gente tem uma grande amplitude, uma grande variedade de oportunidades. Então, médico veterinário de animais selvagens, eu coloquei alguns locais que ele pode estar atuando, mas com certeza tem mais, coloquei aí os mais comuns, tá? Estabelecimentos particulares ou públicos, né? Como clínicas, hospitais veterinários, que é como eu atuo atualmente em clínicas particulares. Então, acaba trabalhando mais diretamente com a parte pet, não trabalha tanto com a parte de vida livre, trabalha com a parte de pets silvestres e exóticos, né? Pets não convencionais, mas também pode vir atuar aí com animais de vida livre. Já tive experiência em clínicas que têm parceria com a polícia ambiental, com órgãos ambientais, que faz o resgate, que faz o tratamento desses animais de vida livre também. Zoológicos e aquários, né?
é muito comum aí, precisa de um médico veterinário sempre, precisa, além do médico veterinário, né, de biólogos também, mas falando do médico veterinário, o zoológico e aquário, eles têm aí uma função muito grande também na conservação dos animais, então às vezes eles são vistos como vilões em algumas situações, mas não é bem por aí, é importante que a gente se capacite para dar auxílio aí, sempre que esses locais precisem. CRAS e CETAS, né? CRAS é basicamente Centro de Reabilitação de Animais Selvagens, vai acabar atuando mais com animais de vida livre, né? Então, animais que chegam comprometidos de tráfico, tiro, atropelamentos, de algum trauma desse tipo, eles são encaminhados para os CRAS, né? Centro de Reabilitação, no intuito de fazer com que esses animais recuperem alguma coisa, recuperem a capacidade de retornar à natureza, né? Já os CETAS, eles funcionam como centros de triagem. Então, o animal basicamente vai chegar nos CETAS e aí vai ser feita uma triagem, né, um atendimento inicial, e aí, de acordo com a situação de cada animal, vai ser encaminhado para o destino necessário, seja zoológico, seja criadores, seja CRAS, né, Centro de Reabilitação, mas em alguns CETAS também acabam funcionando como mantenedores, como que mantém os animais, né, como destino final, tanto por não ter para onde encaminhar, como também acabam atuando na parte de reabilitação, né, muitas vezes, muito além da triagem, então, né. Os CETAS, eles são órgãos públicos, então acaba passando por bastante dificuldade relacionando a financeira, a espaço, superlotação, então são locais que precisam muito aí de apoio. Aí criadouros, né, mantenedouros, criadouros tanto comerciais como conservacionistas, eles funcionam como, no caso, conservacionistas e mantenedouros, eles funcionam como local de abrigo final para o animal, né? Então, animal que não tem como voltar para a natureza e tudo mais, ele acaba sendo direcionado para criadouros ou mantenedouros. Eles são diferentes um do outro, assim como eles são diferentes do zoológico de acordo com a legislação, né? Então, por exemplo, mantenedouros e fauna é o que a gente chama, que as pessoas têm um nome fantasia que chama de santuários. Então, por exemplo, mantenedouros não precisa obrigatoriamente, de acordo com a legislação, ter um médico veterinário responsável. Como assim também não pode reproduzir animais, não pode visitação de pessoas para aqueles animais. Já criadouros conservacionistas, por exemplo, é permitido a reprodução, mas aí também precisa do médico veterinário, né? Zoológicos também, enfim, os criadores comerciais, né, também criadores de animais que são destinados à venda. Pesquisa, o médico veterinário aí está muito dentro da pesquisa. Digamos que a pesquisa brasileira na área de animais selvagens, ela está um pouco atrasada ainda, mas está cada vez crescendo mais agora, principalmente. Tem várias pesquisas legais aí, vários estudos muito completos, muito bons mesmo, assim, que estão saindo. Então, desde iniciações científicas, mestrado, doutorado, pós-doutorado, aí várias formas aí da gente atuar na pesquisa. Resgate de fauna, né? O resgate de fauna, ele é um trabalho assim que às vezes muitas vezes ele não é visto, mas ele é muito importante. O resgate de fauna geralmente se dá por instituições privadas ou públicas mesmo, que eles precisam do médico veterinário para estar atuando lá num local onde estão construindo alguma fábrica, algum loteamento, algo do tipo, em que o médico veterinário ele precisa fazer uma triagem para identificar se não tem nenhum animal correndo risco lá de ser machucado ou destruindo algum ninho, alguma coisa assim. E quando tem esses casos, a gente tem capacitado, né, a capacidade para remover de forma segura, tanto para a gente como para o animal, esse animal daquele local, né? Então, o resgate de fauna aí é muito importante também. Além de tudo, alguns acidentes ainda acontecem, então a gente atua também no tratamento desses animais. A educação, né? Tanto a educação profissionalizante, né? Faculdades, universidades, cursos, está sempre atuando, muito importante, como também a educação ambiental, como eu estava falando para vocês na questão lá, como é importante a gente orientar a questão de animais exóticos e tudo mais. Então, a educação ambiental, ela às vezes passa batido em muitos locais, em muitos casos, mas ela também é muito importante. E a educação ambiental a gente tem que fazer tanto com crianças quanto com adultos,
e a gente não precisa ir de grandes coisas para estar fazendo aí uma educação ambiental. Então, às vezes, é uma orientação que a gente passa dentro da nossa casa mesmo, uma orientação que a gente passa para o nosso amigo, para o nosso tio, ela aí é uma educação ambiental que com certeza pode gerar frutos, que vocês têm que saber que às vezes vocês vão falar para públicos muito grandes e um ou dois vão filtrar aquilo que vocês estão querendo passar, mas... E a mesma coisa acontece com públicos pequenos, mas de um em um aí a gente vai implementando essa reeducação, essa educação ambiental, e vai aí transformando o mundo, de certa forma, num lugar mais ecológico, né? mais conservacionista. Na saúde pública também, né? A medicina veterinária em si, ela aí tem um grande papel na saúde pública, muitas vezes não visto pela sociedade, não valorizado, mas de extrema importância, então não poderia ser diferente na área de animais selvagens, a gente atua aí diretamente na saúde pública, e tudo isso, de certa forma, voltado para a conservação, né? Então a gente está aí sempre atuando na conservação das espécies, como eu falei, a gente às vezes, agora a gente está caminhando aí para um cenário um pouco crítico do nosso ecossistema, do nosso meio ambiente, então quanto mais a gente puder ajudar, mais a gente puder atuar aí na conservação das espécies para garantir esse equilíbrio ecológico, para garantir que as gerações futuras aí tenham uma qualidade de vida maior, tanto gerações futuras de animais como de humanos, né? Porque a gente tem que pensar não só na conservação da espécie humana, mas principalmente na conservação da espécie animais. Lembrem que a gente vive num ecossistema, então uma espécie depende da outra. Então, se a gente dá uma pirâmide, derruba a base, a pirâmide toda cai. Então, sempre muito importante aí voltar tudo que a gente faz pensando na conservação. Beleza? Então, pessoal, quando a gente vai falar da área de animais selvagens, a gente tem que pensar que a gente vai trabalhar com duas visões, com a visão que são os animais de vida livre, que estão os animais de natureza, né, sem contato humano, e os animais pet, os animais que estão sob cuidado humano. Mesmo que eles sejam da mesma espécie, a gente tem que ter noção que eles vão ter comportamentos muito diferentes, vão necessitar de manejos muito diferentes, e até a sua recuperação vai ser muito diferente. Então, por exemplo, a forma que eu vou abordar, a forma que vai ser uma consulta, uma avaliação de um papagaio de vida livre, é totalmente diferente da forma que eu vou abordar um animal sobre cuidados humanos, né? Um animal pet. Tanto pelo estresse, que a gente vai conversar melhor mais para frente, mas por outras questões. O manejo vai ser totalmente diferente, que, por exemplo, animais de vida livre, então, teoricamente, eles já têm uma nutrição adequada, né? Então, o manejo alimentar deles, que se dá em vida livre, é muito diferente do manejo alimentar do animal que está em cativeiro, né? Que muitas vezes chega já na consulta para a gente com manejo totalmente errado, como eu coloquei aí para vocês do papagaio tomando café, né? Que é muito comum nos dias aí, porque a gente tem que pensar da seguinte forma, quando eles estão em natureza, como o comportamento deles muda, muitas vezes a alimentação e outras características vai mudar também. O que acontece muito, que chega na clínica para a gente, falando um pouco de papagaio, né, de psitacídeos em geral, já que eu coloquei a foto aí, são animais que têm a dieta completamente baseada em sementes, ovo cozido, café, pão, bolacha, outros alimentos aí que nem faz parte da dieta natural, né? Mas principalmente baseado em semente de girassol, com o entendimento de que aves, psitacídeos, eles se alimentam de sementes em natureza. Não está errado, realmente, psitacídeos, eles se alimentam, né, de sementes, frutas, enfim. Só que a gente tem que pensar o seguinte, o comportamento deles em natureza é totalmente diferente. Então, um animal de vida livre, ele vai buscar esse alimento, ele vai estar o tempo todo voando, ele vai estar gastando energia. Já os animais pet, os animais que vivem lá numa gaiola ou solto na casa, eles não têm esse costume de voar. Então, essa energia que eu estou me referindo é por conta da semente, que ela tem uma grande quantidade de gordura. Então, a semente é um alimento muito gorduroso. Então, pensa um animal que está voando, ele está gastando a energia dessa semente.
um animal que está aí na gaiola, ele não gasta, então leva vários problemas nutricionais. É muito comum, a maior rotina assim, da clínica de aves é relacionada a erro de manejo, principalmente manejo nutricional. Então é muito comum isso acontecer. A gente sempre brinca que, digamos que na parte pet, né, a semente de girassol, ela funciona como o McDonald's, e a ração extrusada, né, a ração aí de marcas corretas que a gente indica para alimentação animal, ela funciona como arroz, feijão e o brócolis. Então, digamos aí que o filho, né, que a criança está comendo McDonald's a vida inteira dela. E lógico que sempre ela vai preferir comer a semente, porque ela é mais gordurosa, então ela é mais palatável. Mas a gente sempre tem que ter cuidado relacionando a isso, pensando, tentando essa diferença aí que tem muitas mudanças de como a gente deve manter o manejo do animal que vive em vida livre, do animal que vive aí sob cuidados humanos. E também na recuperação, né? Vai ter uma grande diferença, tanto por animais pet, eles vão permitir, muitas vezes, o tratamento em casa, né, com o tutor, então é de uma forma menos estressante, que facilita um pouco na recuperação. Já animais de vida livre, muitas vezes a gente vai precisar estar lá fazendo o manejo dele diariamente. São animais que não têm costume de ter contato humano, né? Então vai se estressar bastante, vai acabar prejudicando na recuperação. Então a gente sempre tem que buscar aí maneiras de abordar o animal de forma menos estressante possível. Isso não se dá só com aves, tá, pessoal? Com qualquer animal aí, de espécies diferentes ou da mesma espécie, a gente sempre tem que ter uma postura aí, um protocolo diferente se tratando de animais de vida livre e de animais pet, quando a gente vai trabalhar com a medicina veterinária. Então, muitas vezes a gente vai precisar também de uma internação adaptada, né? Então, eu coloquei aqui essas duas fotos maiores de uma internação do SEMPAS lá de São Paulo, da estrutura antiga. Eu coloquei essa foto porque tem uma grande variedade de baias, né, para colocar esses animais. Então, a gente vai pensar que a gente não vai atender só mamíferos, né? Então, a gente vai precisar de locais para estar colocando esses animais que sejam adequados para eles. Então, por exemplo, tinha essas bacias aí grandonas que a gente colocava os jabutis, já que eles não iam conseguir escalar, né? Então, era ótimo para o manejo deles. Também a gente conseguia fazer uma boa cama e tudo mais, com bastante substrato para a manutenção deles. Gaiolas maiores, né, para aves maiores, então a gente precisa adaptar puleiros também nas gaiolas. A gente usa aquelas caixas organizadoras, são ótimas para fazer o manejo aí de serpentes, por exemplo. Lembrando que são animais que elas conseguem sobreviver num espaço pequeno, assim, então durante tempo de internação, né, tranquilo manter nessas caixas organizadoras. Gaiolas menores, por exemplo, se tratando de passeriformes, essas gaiolas são muito boas porque elas têm, não sei se vocês lembram dessas gaiolas, mas elas têm uma janelinha lateral. Passeriformes são aves que têm um metabolismo muito, muito acelerado, né? São os animais menores, então sabiá, trinca-ferro, esses animais. Então a gente sempre evita um tratamento, a gente sempre procura um tratamento que evita a manipulação manual, né, o contato manual com esses animais por conta do estresse. Então são animais que acontece muito de perder animal na mão durante a contenção, então só pela contenção aí gera um estresse muito grande, eles acabam vindo a óbito. Então essas gaiolas são muito boas, porque nessas janelinhas laterais a gente consegue trabalhar passando eles sem encostar, né, só dando uma outra abertura para alguma caixa, para alguma gaiola menor, para trabalhar com nebulização, para trabalhar com algum outro tipo de tratamento que não necessita esse contato, né. Também a gente vai precisar de tocas, vários outros equipamentos aí, outros utensílios, se adaptando de acordo com o comportamento, né, com a biologia de cada animal. Então a internação acaba sendo muito diferente, né, da internação aí de cachorro e gato. Lógico, por exemplo, nas clínicas que eu trabalho, são clínicas de cão e gato, que eu faço atendimento também de pets não convencionais, né? Então, às vezes, não é possível essa adaptação
como a gente gostaria, então a gente acaba trabalhando mais da forma que a gente consegue, né? Não consegue uma adaptação tão completa, mas algumas coisas a gente tem que priorizar e levar sempre em consideração aí o bem-estar do animal. A organização acho que em tudo na vida, na verdade, né? Mas na medicina veterinária de animais selvagens, a organização é um ponto muito fundamental, que pode dar bastante erro, pode dar bastante complicação aí se a gente não tem um ambiente organizado, tanto relacionado a material quanto relacionado à equipe. Por que eu me refiro a isso? Depois, no próximo slide, a gente vai falar um pouquinho sobre estresse, mas já adiantando, a principal diferença entre a medicina de pets convencionais e pets não convencionais, animais selvagens, é a questão do estresse. Então, a gente tem que ter uma organização muito grande para já antecipar tudo que a gente vai precisar para não correr o risco de, na hora lá do manejo, na hora da coleta, na hora da cirurgia, na hora da anestesia, enfim, do anestésico, né? Não acontecer de faltar alguma coisa, porque essa falta de alguma coisa pode ser fatal, muitas vezes para a gente profissional, muitas vezes para o animal. Por exemplo, aqui nessa segunda foto, eu coloquei que a gente ia fazer uma coleta de sangue de um cervídeo, né? Então, é um animal que precisa ser anestesiado para fazer a coleta de sangue. Então, a gente já preparou tudo, porque a gente tinha aquele tempo de anestesia para utilizar. A gente não podia perder tempo buscando coisa em outra sala e tudo mais. Então, a gente preparou vários tubos, várias seringas, várias agulhas, ficha anestésica, né? Deixou tudo organizadinho, preparado, e só depois a gente foi pensar em mexer com o animal, em pensar em manipular o animal, depois que tudo estiver muito organizado. A organização da equipe também é muito essencial em qualquer manejo, por exemplo, manejos que exijam contenção. Às vezes a gente vai fazer contenção de animais em recintos, então é muito importante que a gente já entre para fazer essa manutenção, esse manejo, ciente do que cada um vai fazer. Então, cada um já ciente da sua função. Então, eu vou pegar o animal com pulsar, o fulano vai pegar o animal depois que tiver contido no pulsar. Eu vou fazer o garote, o fulano vai coletar o sangue, ciclano vai colocar o sangue no tubo. Então, isso deixar sempre muito organizado também o que cada um faz, para não acontecer nenhum erro, nenhum acidente aí que possa vir atrapalhar o manejo, possa vir machucar o animal, possa vir machucar a gente, tá? Então, galera, como eu já tinha falado para vocês, aí está a principal diferença aí de trabalhar com animais selvagens, de trabalhar com animais pet convencionais, né, cachorro e gato, animais domésticos, no caso, é a questão do estresse. O estresse, ele é um ponto muito crítico, porque ele atrapalha em basicamente tudo. A gente muitas vezes pode perder o animal por estresse, o tratamento pode ser atrapalhado por estresse, pode ser dificultado por estresse. O estresse ele pode vir de várias formas, né? O somático, por exemplo, aquele estresse que causa reações físicas, então sons, dor, frio, calor, imagens, odores estranhos, sede, fome. Então, são, digamos, questões, coisas específicas que causam reações físicas no animal, que dessas reações vai decorrer o estresse, né? O estresse também pode ser psicológico, que é relacionado a frustrações, ansiedade, medo. O comportamental, que também é ligado ao estresse psicológico, que está relacionado à superpopulação, briga por território, briga, né, por hierarquia, falta de contato social, ou muitas vezes falta de privacidade. E o estresse misto, né, que pode se dar aí por várias coisas também, como doenças infecciosas, parasitárias, doenças nutricionais, intoxicações, cirurgias, aplicações de medicamento, queimaduras, enfim, várias questões aí que tudo leva a estresse. Esse estresse, como é muito lógico, é uma forma muito relativa de se abordar, porque tanto animais pet, né, animais que aí vivem que vêm para a clínica para a gente atender,
como animais de vida livre, que não precisam necessariamente de atendimento, animais que realmente vivam em vida livre, eles também podem passar por todas essas categorias de estresse, né? Se tratando na questão de atendimento, animais de vida livre, eles são muito mais suscetíveis aí a alguns problemas relacionados a estresse, por conta de que, em natureza, eles não têm esse contato humano, então a gente, na maioria das vezes, é um predador para eles. Então, uma ave aí, a gente vai lá, vai fazer a contenção, ela vai estar nas mãos de um predador para ela. Então, vai ser uma situação estressante, mas animais pet também sofrem bastante com estresse, principalmente relacionado a aves também. Então, não sei se alguém de vocês já acompanhou, por exemplo, a consulta de um papagaio. A consulta de um papagaio, geralmente, ela tem que ser bem cautelosa, também precisa de muita organização, como eu estava falando, né? Por exemplo, essa semana eu atendi um caso de um papagaio com síndrome de dilatação, síndrome de dilatação paraventrículo, não, com alto arrancamento de penas, né, com uma síndrome comportamental. O animal se auto-arranca penas, que pode se dar por várias coisas, né, nutricional, parasitária, comportamental, no caso dele era comportamental. Então já era um animal que era muito estressado, ele se arrancava apenas por conta disso. Então lógico, antes de tudo, a gente sempre faz anamnese, né, conversa com o tutor, mas esse caso, em específico, assim, antes de eu fazer qualquer coisa relacionada ao animal, eu tive que deixar tudo muito organizado para mim fazer. Então, eu já vi tudo que eu ia precisar de exames, tudo já deixei pré-pronto. Então, eu vou fazer um hemograma aí, eu vou fazer um SWAB, já deixei tudo preparado, porque aves, elas se estressam muito durante a contenção. Por exemplo, papagaios, eles são monogâmicos, né? Então, eles vivem em casal na natureza. Muitas vezes, sob cuidados humanos, eles escolhem o tutor para ser esse casal. Então, com o tutor, ele pode ser muito tranquilo, pode deixar pegar e tudo mais, mas quando chega a vez do veterinário, o animal vai se estressar muito. Então, a gente sempre tem que deixar tudo muito organizado. Por exemplo, esse caso que eu estava falando para vocês, eu fiz tudo e, por último, depois de tudo pronto, eu fui lá, fiz a contenção, passei para o estagiário, né, fiz a avaliação, fiz as coletas para fazer tudo uma vez e soltar o animal quanto antes, para evitar que esse estresse seja muito exacerbado. Como eu estava falando, por exemplo, passeriformes, né, é comum, às vezes, chega para cortar a asa mesmo na clínica e durante a contenção acaba perdendo o animal na mão por estresse. Por isso que também, que sempre que vocês foram fazer uma consulta, é importante conversar com o tutor sobre isso, deixar ele ciente dos riscos. Lógico, não é uma coisa que acontece frequentemente, assim, né? Mas é sempre legal deixar o tutor sempre sabendo dos riscos, tá? O estresse, então, eu só coloquei essa imagem aqui, ele vai causar um desequilíbrio na homeostase do organismo, né? Então, o organismo aí vai ter um grande desequilíbrio. Está escrito de forma aguda, mas ele pode ser de forma crônica também, né? E levar aí à falência dos órgãos, levar o animal a óbito, ou aí outros prejuízos muito graves. Eu coloquei a foto dessa coruja para fazer um alerta para vocês. Sempre que vocês vão abordar animais de vida livre, coloquei a foto da coruja, mas isso vale para qualquer animal, tá? Então, pensem, como eu estava falando para vocês, é um animal que não tem costume esse contato humano. Então, ele já está totalmente assustado. Muitas vezes o animal já está machucado, então já está com dor, estressado pra caramba. Está lá dentro de uma caixa, barulho de carro, barulho de pessoa conversando. Aí, cada pouco vai uma pessoa lá e abre a caixa para ver que animal é. E aí tá ali, né? Tira foto e tudo mais. Então, sempre muito cuidado com isso, tá, pessoal? Evitar ficar abrindo a caixa para espiar que animal espera, abre só quando for fazer o manejo, só quando for fazer a avaliação do animal, na tentativa de diminuir esse estresse. Eu sei que às vezes a curiosidade é grande, a vontade de tirar foto é grande, mas aí a gente está trabalhando em prol dos animais, né? Então a gente tem que pensar aí no bem-estar deles. Beleza? Aí também, já que estamos falando de estresse, falar um pouquinho da miopatia de captura. A miopatia de captura, ela é uma síndrome aí que acontece em várias espécies, na verdade, mas eu coloquei a foto de um cervídeo, né? É a espécie mais comumente acometida.
mas acontece até em coelhos, capivara, anta, várias espécies aí, tá? Cara, de uma forma bem resumida, o que é a miopatia de captura? Quando o animal vê que ele vai ser predado, né? Lógico que isso é muito mais comum em animais de vida livre. Quando o animal vê que ele vai ser predado, o corpo dele vai liberar uma bomba de energia para que dá aquele pico, né, de energia para que ele consiga fugir. No momento que o animal é capturado, essa bomba de energia da musculatura automaticamente ela é cortada de uma forma interrupta, sem gastar toda aquela energia. Então essa energia se transforma lá no final, né, se transforma em ácido lático liberado na musculatura, que aí pode levar o animal à morte crônica, à morte aguda, enfim, geralmente aguda, muito comum em cervídeos. Eu até coloquei aqui a foto desse quadro. Tá meio ruim a foto, tá, pessoal? Porque eu tirei com o celular, mas ela pode causar desde uma síndrome hemoglobinúrica, colapso por ruptura. Por exemplo, o colapso de ruptura geralmente acontece mais cedo, né, de 1 a 6 horas após o contato do animal com o predador ou com a gente. Então o animal fica taquicárdico, taquipneico, cai a pressão arterial, leva a congestão, edema pulmonar, congestão hepática. Aí outra coisa muito comum também é a síndrome, né, hiperaguda lenta. Então em um dia ali o animal tem uma fibrilação cardíaca de uma forma inespecífica, acaba vindo a óbito. Síndrome do músculo rompido, geralmente ocorre em 2 dias. O animal fica com muita ataxia, com dor muito intensa. Então ocorre ruptura extensa, necrose hemorrágica dos feixes e grupos musculares. Então é um processo basicamente que acomete todo o sistema do animal. Tem gente que fala até que isso é uma forma dos animais meio que evitarem a dor de quando são predados. Então, quando, digamos, sei lá, uma onça pegou um cervídeo, ele meio que entra nesse processo para fazer uma auto-eutanásia, para diminuir a dor, né, da predação ali, de quando o animal vai se alimentar dele e tudo mais, que muitas vezes, né, é um processo doloroso, o animal não morre logo. Então eu coloquei essa foto aí desse cervídeo, que é uma espécie que acontece muito, essa miopatia de captura. Coloquei essa foto para exemplificar porque, então, a gente, quando vai fazer o manejo de cervídeo, por exemplo, assim, nunca, cara, manejo de cervídeo, não, nenhuma situação assim, evitem sempre a contenção física. Tenham menos de contato físico animal acordado. Então, sempre que for fazer o manejo de um cervídeo, contenção química, faz a sedação com zarabatana, com rifle, enfim, com o que tiver aí à mão, e aí depois faz todo o processo que precisar. Evitem que aconteça isso aqui, do animal, né, acordado, amarrado, fratura e tudo mais. Cara, ele vai entrar em miopatia muito fácil. Nesse caso também, sempre que vocês recebem aí, se um dia acontecer, vocês receber uma ligação, a gente está indo com o cervídeo, então já se prepara. Geralmente os animais eles variam temperatura de hipertérmicos para hipotérmicos, então se preparem com colchão térmico, se preparem com gelo, para já antecipar tudo que pode acontecer, tá? É uma síndrome assim que não é irreversível. Eu já acompanhei casos de animal que deu super certo aí o tratamento. Já acompanhei casos de animais que morreram aí de forma super aguda. Já acompanhei casos de animais que chegaram lesados e tudo mais. Aí foi feito o tratamento, respondeu o tratamento, mas aí um tempo depois, lá no recinto e tudo mais, recuperando, acabou vindo a morte, acabou vindo a óbito aí, seja por uma insuficiência renal mais crônica que pode acontecer. Então é uma síndrome aí muito complicada que a gente sempre tem que tá ciente do menos manipulação possível nesses casos para esses animais, tá? Outra característica muito importante é saber que a gente vai trabalhar tanto com animais endotérmicos como com animais ectotérmicos, né? Então, o que vai mudar aí é que os endotérmicos, eles conseguem aí fazer a manutenção de temperatura com o sistema deles mesmos, né? Com o próprio organismo. Já os ectotérmicos necessitam de fontes de calor externa. Coloquei aqui essa fotinha desse lagarto, né, como um exemplo de um animal ectotérmico, né, que são os répteis, na verdade, são ectotérmicos. Ele pegando o sol na rocha, né,
para fazer essa manutenção da temperatura corporal. O sol é uma fonte externa muito boa de regulação, é o que geralmente eles usam, né, em natureza, ou tocas e afins. No internamento, como eu falei, a gente tem que adaptar, então a gente pode usar aquelas rochas de aquecimento, colchão térmico, aquecedor, bolsa de água quente, pode até improvisar com garrafa PET com água quente, enfim, qualquer coisa para fazer a regulação dessa temperatura do animal, porque um animal que é ectotérmico e ele não consegue manter a temperatura, isso vai afetar em tudo nele, tanto animal que está internado como animal que está em casa mesmo, assim, como pet. Então, digamos, por isso que é tão importante quando a gente faz uma consulta de orientação, alguma coisa assim, vai orientar alguém relacionado a ter répteis em casa, então precisa de um terrário totalmente adaptado, com questão de umidade, questão de temperatura, luminosidade, porque isso afeta muito desde a alimentação. Então, o animal com a temperatura que não está regulada, réptil já come com menor frequência, né? Então, o animal com uma temperatura não regulada não vai comer, ele não vai defecar, os medicamentos, os fármacos não vão fazer o efeito desejado no organismo. Então, é muito importante aí a gente fazer essa adaptação em casa ou na internação, quando a gente vai fazer o manejo com répteis, buscando aí fontes de calor externa para trazer até eles. Aqui eu coloquei, né, esse gráfico, só para mostrar um exemplo aí para vocês. A temperatura ambiente, né, a temperatura animal de um rato. Então, mesmo com a mudança da temperatura ambiente, a temperatura dele se manteve, né, teoricamente. E olha a mudança de temperatura de um réptil de acordo com a temperatura ambiente. Então, aumentou muito. Então, a gente sempre tem que estar ciente disso para dar aí o máximo de bem-estar e o máximo de cuidado para esses animais. Lógico que por isso que é tão importante a gente saber aí da biologia desses animais para saber qual a temperatura adequada para eles, né? Não é porque é um réptil que precisa lá de um calorão, aí também não dá, né? A gente sempre tem que buscar aí saber bem da biologia, do comportamento desse animal para dar o melhor possível. Aí falando de contenção física, né, brevemente, a gente vai precisar muitas vezes, né, fazer a contenção física desses animais. Muito importante aquela questão da organização, né, que eu estava falando para vocês na parte do manejo. Falando de EPIs, então a gente vai precisar de muitos equipamentos, tanto para se proteger quanto para proteger o animal, lembrando que a contenção física, às vezes ela parece agressiva, às vezes ela parece, mas ela é feita para exatamente proteger o animal e proteger a gente. Então aí coloquei algumas fotos de equipamentos que a gente utiliza muito, então a toalha mesmo comum em casa eu acho ótima para fazer a contenção de aves, de todos os portes aí, eu gosto muito da toalha porque ela me dá uma flexibilidade muito maior na mão, uma sensibilidade maior na mão também, e ela me protege mesmo assim, né? O pulsar muito utilizado também, essa rede, né? Até tem uma foto aqui da gente fazendo uma contenção de primatas aí. Luva de raspa muito utilizada também, o gancho, né, para fazer o manejo de serpentes. O ambiente também, sempre a gente tem que analisar muito quando vai fazer a contenção física. Por exemplo, aqui, ó, cara, é um ambiente difícil, não tinha como remover esses poleiros, então sempre que vocês vão fazer uma contenção física, por exemplo, de um papagaio numa gaiola, removam tudo de obstáculo que pode ter, então removam poleiros, removam pote de água, pote de comida, porque ele vai usar sempre isso para te atrapalhar, dificultar a contenção. Nesse caso, não tinha como remover, né, os poleiros, os poleiros, enfim, porque né, era muito grande, eram pregados e tudo mais, então dificultava muito a contenção. É por isso que é importante aquela organização do que cada um faz o quê, aonde que cada um fica aí para fazer isso da forma mais tranquila e rápida possível. Também sempre analisar o ambiente externo, né? Por exemplo, vamos fazer a contenção aí de aves, de qualquer animal, durante o dia, sol, 40 graus, lá, calorão, nem a gente não aguenta, calcule esses animais, né? Então, pensa aí no bem-estar deles, fazendo as horas mais frescas dos dias, esses manejos que em temperaturas, em ambientes externos, que não tem muito como controlar a temperatura, tá? Sempre dá prioridade para fazer em horas mais frescas do dia. E aí a contenção química, né?
A contenção química a gente utiliza mais para quando relacionado a animais maiores, né? Por exemplo, grandes felinos, grandes canídeos, muitas vezes, urso, enfim, megavertebrados, né? Que não tem como a gente fazer uma contenção física segura. Então, por exemplo, não tem como conter, né? Só física uma onça, não tem nem condição. Então a gente utiliza aí a zarabatana, né, com dardos anestésicos, a gente utiliza o rifle. Eu nunca trabalhei com rifle, todas as experiências que eu tive, sempre trabalhei com a zarabatana, um equipamento aí muito legal, né, vem aí da cultura indígena, que a gente coloca o dardo, dispara o dardo e o animal fica anestesiado aí, a gente controla a anestesia do animal pelo tempo necessário. Então a contenção química, né, em casos aí que a contenção física não é possível. Aí a gente utiliza muitos exames complementares também. Lembra que quando a gente trabalha com animais de vida livre, muitas vezes eles vão vir sem um histórico, então é diferente do animal do tutor, que o tutor vai ter relatar o que está acontecendo. Então, se tratando de animais de vida livre, muitas vezes a gente o que vai ter vai ser olhar para o animal e aí buscar exames, buscar uma avaliação para tentar entender o que está acontecendo. Aí umas fotos só para mostrar para vocês de exemplos, né, de exames complementares que a gente pode pedir. Essa filhotona aí de onça parda que eu acompanhei, ela teve uma fratura dos processos vertebrais, fazendo um raio-x, aí era o final do tratamento dela já. Ela teve um tratamento muito bem sucedido aí com acupuntura e outras terapias. Foi um animal que pôde voltar para a natureza, acompanhei a soltura dela também. Isso foi lá em São Paulo, no Sempas da Unesp de Botucatu. Coloquei aqui um raio-x também relacionado à parte PET, né? De um coelho, que dá para ver essa massa muito grande aqui na região facial. Se tratando de coelho, a gente já vai suspeitar de abscesso, lógico que precisam de outros exames, né? Para fazer um diagnóstico correto, mas aí a gente consegue ter uma noção de que estruturas essa massa e tudo mais está afetando, né? E qual que seria o melhor procedimento, maior utilização daí de uma retirada, às vezes cirúrgica ou não. Então, o raio-x é muito utilizado, ultrassom também, coloquei alguns exemplos também, ó, 2 ultrassons de uma jiboia e de um TU argentino, os dois estavam com compactação, então eles não estavam conseguindo defecar, né, por N questões, como eu estava falando para vocês, desde erro de manejo até algumas doenças. Aqui o ultrassom também de um ferret, né, de um furão americano que estava aí com a bexiga, não estava conseguindo urinar, né, então a gente estava tentando descobrir o que estava acontecendo, se tinha pedra ou não. Ultrassom também, então, não é muito utilizado. Aqui eu coloquei, esse é um exame que, lógico, nem toda a realidade é possível, né? Assim como, na verdade, todos os exames, então, isso muito se adapta da realidade de cada pessoa, de conseguir o exame ou não, que é a tomografia, né? Que é muito legal aí, te dá muito mais resposta do que um raio-x, mas lógico que não é todo lugar que tem. Isso aqui também é lá na Unesp de Botucatu. Aqui é uma tomografia de um tucano, que a gente não conseguia localizar onde que estava o chumbinho, então aí a gente conseguiu localizar certinho onde é que estava, né, através da tomografia, que é a tomografia de uma onça pintada, que eu também acompanhei, que estava com problema respiratório. A tomografia ela mostrou para a gente aí vários nódulos, vários abscessos na região pulmonar. Exames de sangue, né, também muito utilizados. Esse aqui é um colega meu, eu fui estagiário dele, o Arthur, na época que ele era residente, fazendo a coleta de sangue de uma jararaca, fazendo aqui a coleta de sangue de uma onça parda, da mesma daquela do raio-x também. Então, hemograma bioquímico, né, muito utilizado também. Exames pós-mortem, né, necrópsia. Então, aí a necrópsia de uma onça pintada também. Aí, às vezes, o que a gente não consegue diagnosticar com o animal vivo, aí a gente acaba obtendo respostas do animal, né, após o óbito. E aí, entrando um pouquinho em cada campo, aí, em cada sub-área da medicina de animais selvagens, que tentei colocar aí das áreas mais comumente, né, que a gente atende.
Então, as aves, a gente tem que sempre estar ciente de algumas características, então elas possuem uma temperatura mais elevada. Eu coloquei penas, né? Vocês devem rir, que a ave tem penas, né? Mas é muito importante essa questão das penas, porque as penas, elas são utilizadas para esse equilíbrio da temperatura, né? Então, quando a gente vai fazer o atendimento de uma ave, qualquer coisa numa ave, evitar molhar essas penas, e se molhar, por exemplo, com álcool para fazer uma aplicação, enfim, secar o mais rápido possível, porque elas perdem temperatura muito fácil. Então deixar aí as penas sempre o mais quente possível, evitar ficar arrancando pena também, né, de forma desnecessária, obviamente. O metabolismo delas é muito mais acelerado, como eu estava falando para vocês, então isso vai influenciar desde uma contenção, né, como a gente estava conversando, como também num tratamento. Então, por exemplo, uma correção aí de uma fratura, uma calcificação óssea de uma ave é muito mais rápido do que a calcificação óssea de um mamífero, né? Muitas vezes até a forma em que o medicamento é metabolizado é de forma mais rápida, o anestésico e tudo mais. Aves, então, tem sistema porta-renal. O que é o sistema porta-renal? O sistema porta-renal, na verdade, ele acaba sendo uma incógnita para muita gente, ninguém sabe explicar direito como ele funciona, mas ele é importante ser lembrado aí no dia a dia da clínica, porque, por exemplo, a gente presta muita atenção nele quando a gente vai fazer a aplicação de medicamentos, porque as aves, elas usam em situações de estresse, em situações aí de estresse, elas acabam ativando o sistema porta-renal, então é excretado algumas coisas muito rápidas através dos rins, né? Algumas coisas como, por exemplo, medicamentos, e geralmente essa excreção vem aí da circulação da parte de baixo do animal, então da parte aí da parte pélvica, né? Da parte dos membros traseiros. Então, sempre que a gente vai fazer uma aplicação de um medicamento, por exemplo, numa ave, a gente vai optar pela maior musculatura, a gente vai traçar uma linha no animal, na metade, como se fosse uma cintura, e vai fazer a aplicação na maior musculatura naquela área dorsal, então da cintura para cima. No caso de aves, a gente utiliza aí o peito, né, para fazer a aplicação, a parte mais dorsal do peito, para que o medicamento não seja excretado muito rápido e faça aí a sua função no organismo. E como esse sistema geralmente é ativado em situações de estresse, então digamos assim, vou pegar o animal para fazer o medicamento, é uma situação de estresse, então naquela situação ele vai ser ativado, né? Então aí muita gente diz que isso já está na teoria, que na prática não é bem assim, mas assim, digo para vocês, não tem nada comprovado ainda que isso não funcione, então eu sou daqueles que eu prefiro prevenir do que remediar, né? Então aí sempre que possível optem pela musculatura aí da região mais dorsal do animal, beleza? Então eles também têm ossos pneumáticos, né? Que funcionam aí tanto pela troca, para dar leveza durante o voo. A gente tem que estar ciente desses ossos pneumáticos, porque, por exemplo, situações de emergência em aves, a gente vai acabar optando pela utilização do acesso intraósseo, né? Situações muito emergenciais, tanto porque é um pouco mais complicado, às vezes a gente não consegue pegar um acesso venoso, então o acesso intraósseo ele vem bem a calhar em situações de emergência em aves, e a gente, lógico, não tem como fazer esse acesso em ossos pneumáticos, então, por exemplo, o húmero é um osso pneumático, então não tem como fazer esse acesso intraósseo no húmero, né, sempre opta pelo fêmur, então é bem importante conhecer essa anatomia aí. E eles também têm sacos aéreos, né? Então, além dos pulmões, como tem aqui na imagem, ó, tem vários sacos aéreos onde faz toda a fisiologia aí respiratória deles. Então, além de pneumonias, digamos, a gente também trabalha com aerossaculites, então, muitas vezes o animal tem sinais respiratórios, mas o pulmão tá limpo. Então, pode ser relacionado a saco aéreo. Então, aí sempre prestar atenção nessas características. Aí agora eu coloquei só umas fotos aí, só para vocês dar uma olhada nos casos aí que a gente acompanha na rotina. Esse caso aqui de hipercrescimento de bico de um papagaio, né? Animal com erro de manejo alimentar, então resultou aí nesse hipercrescimento de bico.
Então, sempre que possível, que o animal esteja numa boa condição de saúde, fazer a anestesia dele, né, trabalhar com o animal anestesiado, porque é um procedimento estressante, então aí, como eu estava falando, né, a contenção é um pouco complicada, que nesse caso que a gente fez com ele anestesiado, antes e depois do procedimento, a gente tenta sempre voltar para a anatomia normal, né, e corrigir o que está causando essa alteração, esse distúrbio. Acontece muito quando animais vivem juntos, né, brigas, então acontecem muitos traumas de bico e de músculo, de ossos, enfim, como esse caso aqui, né, esse foi num criador conservacionista que eu tive uma experiência, que um papagaio aí brigou com ele, e aí teve essa fratura de bico. A gente acabou fazendo uma mini cerclagem assim para fazer a correção. Isso acontece muito com animais de vida livre, porque geralmente as mães buscam coisas para fazer os ninhos, né, em cidades, estão na cidade, né, então pegam um fio de roupa, fio de sacola, fios plásticos e coisas assim, e vão colocando no ninho. Quando os filhotes nascem, eles ficam ali nesse ninho e acabam enrolando nas patinhas, né? Então acaba tendo uma necrose. Olha, por exemplo, esses dois aí são irmãos, estavam na mesma ninhada, chegaram lá pra gente com as patinhas totalmente enosadas nesses fios, totalmente necrosadas, então acabou sendo optado pela amputação, né? Dos dois membros. Assim, na verdade, nem precisou de uma amputação, porque já estava praticamente amputado, só estava, digamos, pendurado, mas já estava sem circulação e tudo mais. Então, esses traumas aí são muito comuns. Então, inclusive, isso também é uma coisa para se prestar atenção em casa, sempre orientar o tutor a prestar atenção em casa, não só com ave, tá? Com qualquer outro animal, hamster, enfim, acontece bastante também, para sempre estar olhando as patinhas e tudo mais, para ver se não tem nada enrolado, porque às vezes é um fiozinho assim de roupa, um fiozinho que enrola e começa a necrosar e começa a fazer e faz um estrago grande, às vezes acaba tendo que amputar o membro do animal por uma besteirinha, né? Então sempre orientar aí o pessoal a tomar cuidado com isso. Aqui mais um exemplo de um erro de manejo muito grave, né? O animal estava com uma grande hipovitaminose, além disso estava com o fígado totalmente comprometido aí por erro de dieta, era um papagaio que já tinha lá seus 40 anos e comeu girassol a vida toda, então bastante comum isso acontecer, né? Além disso, esse era um animal que estava com pneumonia, na verdade ele chegou para o atendimento relatando, né, essa queixa respiratória, com o tutor relatando essa queixa respiratória, mas aí quando a gente foi ver, na verdade tinha vários outros problemas relacionados. Então, às vezes o tutor, ele nem percebe que o animal está já mostrando alguns sinais relacionados a erro de dieta, a erro de manejo. Como, por exemplo, papagaio, eles têm as penas verdes, com tons amarelos, azul e tudo mais, e aí muitas vezes tem uns com umas manchas nas penas, nas costas, nas asas, enfim, umas penas escuras, pretas, ou umas penas totalmente brancas, assim, que perderam a coloração, ou muito amareladas. Aí o pessoal pensa, ele é diferente, o meu animal é diferente, mas na verdade o teu animal tá com erro aí no manejo alimentar, tá com uma proporção nutricional diminuída e no problema, né? Coloquei também esse caso desse filhotinho aí com splay leg, né? Então aí quando as patinhas aí não conseguem ficar na posição anatômica. Esse caso aconteceu por conta do substrato que ele ficava, então ele ficava nessa caixinha mesmo sem nenhum ninho, digamos, então as patinhas dele escorregavam muito, ele não conseguia manter a posição anatômica, então acabou, como eles são muito frágeis, né, os ossinhos, as cartilagens muito frágeis, acaba aí tendo essa debilidade aí anatômica, então isso ainda tem como corrigir quando é filhote, né, a gente fez tem vários tipos de talas, na verdade, que dá para fazer para correção, a gente fez essa tala aí que com raio-x, que imitasse aí um ninho para o animal ficar mais confortável também, né? E que a perninha ficasse na posição anatômica.
Ranfastídeos a gente atende muito também, né? Então, ranfastídeos, tucanos, araçaris, enfim, esses animais, tem que tomar cuidado que eles usam muito o bico para termorregulação, e o bico também é o local que a gente utiliza para conter eles. Então, sempre que for fazer a contenção do bico desse animal, pega o menos espaço possível, tá? Tipo, com 2 dedos você consegue tranquilamente segurar ele contido. Então, nunca pega com a mão cheia, porque você vai atrapalhar aí na regulação da temperatura dele. São animais de vida livre, né? Por exemplo, esse araçari chegou aí com esse trauma, levou um tiro, então teve uma fratura óssea. Eu não achei o raio-x dele para mostrar para vocês, mas aí a gente fez uma tala em 8, como era a fratura de radiúna, a gente consegue estabilizar com uma tala em 8, não precisa prender a tala no corpo. Quando é relacionada a húmero, daí é legal que a gente faça uma tala que prenda a asa ao corpo, que vai manter uma estabilidade maior, e húmero geralmente ele fratura em ponta. Então é muito importante fazer a estabilização do húmero para evitar que aconteça aí perfuração de musculatura e tudo mais. Às vezes é uma fratura que não está exposta, mas aí por falta de estabilização, o animal aí se mexendo, se batendo na gaiola, acaba expondo a fratura, então aí já entra toda a parte de contaminação microbiana, né? Então aí saber como agir, por exemplo, esse animal a gente não conseguia fazer cirurgia dele, então a gente tem que saber como agir, então a gente acabou agindo aí com o protocolo de tala, né? Esse aqui eu coloquei para mostrar para vocês, foi um tucano também, um tucano toco, que ele levou um tiro no bico, né? E aí teve essa fratura aí, e aí com uma empresa a gente conseguiu, foi conseguido fazer essa prótese em 3D, né? Para substituir a parte do bico que ele tinha quebrado. Então agora isso é um legal também, a área está crescendo bastante, né? Medicina de animais selvagens, pets não convencionais e afins aí. Então aí muitas questões aí tecnológicas estão sendo implementadas, estão sendo adaptadas aí para nossa área. Então acaba dando uma facilidade aí para trabalhar melhor, né? Mas aí é aquela coisa, né? Sempre lembrando que uma realidade acaba sendo diferente da outra. Principalmente relacionado a animais de vida livre. Então, muitas vezes, animais de vida livre, a gente tem digamos, um apoio muito menor, né? Então, não acaba fazendo tudo que seria possível por falta desse apoio financeiro. Mas aí, só para a gente sempre lembrar que tem aí sempre possibilidades, né? Aí eu coloquei mais esses casos aí. Essa aqui foi uma arara canindé. Ela era de não era um zoológico, na verdade, ele era de um jardim botânico. Eu coloquei o caso dela porque é interessante a gente saber e sempre conhecer o paciente, né? Ela tinha as asas deformadas, na verdade, e ela estava com sinais aí de pneumonia. E aí quando eu cheguei lá no local, nos primeiros dias, lá tinha plaquinha na baia dela, escrito que o animal era bravo, então era para tomar cuidado, né? Só que aí, por isso que é importante essa questão do feeling, da gente aí dar atenção para o paciente, conhecer o nosso paciente. Na verdade, ela não era que um animal que era bravo, ela era um animal aí que tinha muito medo. Então, com o tempo, tipo, no início a gente fazia o manejo e a medicação dela, sempre fazendo uma contenção e tudo mais. E aí, com o tempo, eu ganhei a confiança dela, consegui pegar ela no colo. E aí, no final, antes de eu ir embora de lá, eu já estava fazendo a medicação nela assim, sem ninguém conter, sem nada. Lógico, né, pessoal, que isso é tudo uma questão de bom senso, então não é com qualquer animal que vocês vão fazer isso. Eu me coloquei em risco, não é uma coisa que eu recomendo vocês fazerem, tá? Aqui o caso também de uma seriema, que a gente fez o tratamento lá em São Paulo, ela estava com uma lesão aí no membro, provavelmente decorrente de algum atropelamento. Galiformes a gente atende muito também, às vezes pensa que não atende, mas atende pra caramba. Pododermatite, muito comum galiformes. Isso aí é no início do tratamento, nessa segunda foto, e a terceira foto já é com o tratamento mais avançado, então foi um caso aí muito bem sucedido. Questões de abscessos também, muito frequente aí chegar pra gente o atendimento de galiformes, não parece, mas o pessoal aí tem um apego sentimental muito grande, que é muito legal. Eu adoro, por exemplo, quando chega lá na clínica para atender e é galiforme. Rapinante também chega bastante.
Então aí coloquei mais uma foto para mostrar que a tecnologia está aí para ajudar a gente, né? Esse sensor aí, a gente consegue diagnosticar, por exemplo, um animal estava com pó de dermatite, então aí pelo aumento da vascularização no local, né, da inflamação, a gente consegue, sem mesmo fazer, lógico, a gente avalia, né, antes do diagnóstico final, a gente consegue ter uma noção muito grande. Animais de vida livre, a gente trabalha muito com rapinantes também, chega muito rapinante, principalmente filhote, tanto filhote órfão como filhote lesado, traumatizado. Animais adultos também chega muito, né? No caso dessa corujinha cimidara aí que estava com uma fratura na região do tibio tarso, aí a gente fez estabilização com a tala, aí ela depois da tala já posicionando certinho a pata. Quando a gente vai fazer qualquer tala, assim, membro do animal, né, pessoal, sempre tomar muito cuidado, sempre ficar fazendo uma monitoração constante aí dessa tala, para que não aconteça a gente evitar e às vezes comece a inflamar, comece a inchar e tudo mais, e aí a tala acaba virando um garote, né, e acaba aí trazendo mais problema em vez de ajudar. Então sempre aí nessa monitoração, tomando bastante cuidado. Trabalha muito com mamíferos também, né? Mamíferos aí a gente já está acostumado, são endotérmicos e tudo mais, mas eles também têm algumas particularidades anatômicas, então como por exemplo os gambás, né? Que aí eles têm o marsúpio, né? Que é aquela bolsinha na barriga, igual os cangurus têm, onde parte da gestação dos filhotes é lá dentro, né? Os macacos, alguns primatas também, por exemplo, que tem a cauda prênsil e tátil, né? Então funciona exatamente como a mão, tanto que tem impressões digitais igual ao nosso dedo, muito bacana mesmo. Então a gente sempre tem que estar ciente dessas particularidades quando for aí fazer um atendimento do animal. O gambá, o que acontece muitas vezes, o animal, a mãe é atropelada e morre, mas os filhotes ficam vivos dentro do marsúpio. Então, se possível, aí quando vocês veem um gambá atropelado, lógico, né, pessoal, sempre usando EPI, né, muito bom senso nesse caso, dá uma conferida lá, ver se não tem nenhum gambazinho aí dentro do marsúpio vivo precisando de ajuda. Então, na clínica de mamíferos aí, a gente trabalha também com animais de vida livre, né, animais pet. Animais de vida livre, às vezes chegam alguns roedores aí, como o caso desse ratão do banhado, que ele chegou aí decorrente de uma fratura também nos processos aí lombares, decorrente de um atropelamento. Ele era um animal selvagem, né? Mas olha, não precisava fazer a contenção, só dava um milho para ele, ele ficava comendo super quietinho, enquanto fazia aí a terapia. Foi utilizado implante de ouro, acupuntura, eletroacupuntura nesse caso, né, para fazer o tratamento dele. Foi um tratamento muito legal, deu super certo, o animal pôde voltar para a natureza também. Roedores pet, né, como por exemplo o rato twister, chega bastante aí pra gente, muito acometidos com problemas respiratórios relacionados a micoplasma, então aí é muito comum na rotina. Esse caso aqui ele estava com uma fratura. Coloquei a foto aqui desse coelho, né? Acho que o próximo slide vai dar para ver melhor, mas o que acontece muito aí na parte de roedores lagomorfos são animais com problemas dentários relacionados também a erro de manejo, a erro alimentar. Então aí só coloquei uma foto para mostrar para vocês que a gente pode sempre aí dar o melhor para o paciente. Então tinha uma mantinha térmica, procedimento anestésico aí, tudo bem certinho. Aqui, por exemplo, olha a diferença do antes e depois desses problemas. Isso era um porquinho da Índia, tá? Porquinho da Índia, ele tem a cavidade aí, os dentes dele, eles são nesse angulamento mais curvadinhos, assim. Geralmente são animais, porque roedores, assim, roedores lagomorfos, né, as pessoas têm aquele mito que, come cenoura, comem só ração, mas na verdade a base alimentar para esses animais aí é o feno, né? O feno ele tem na parede a lignina, então além de ser uma fibra que é muito bom para o intestino, a lignina aí do feno também ela ajuda nesse desgaste dentário. Então a ração, as folhas, os legumes, enfim, eles não desgastam, só o feno mesmo que faz o desgaste necessário, e aí acaba indo, o animal fica desse jeito aí, para de comer, dá constipação, acúmulo de gases e vários problemas por conta de problemas dentários, né? Porque também vai esperar o quê do animal com a dentição assim, né? Ele não vai conseguir comer, vai gerar dor e tudo mais. Então a gente aí faz o desgaste,
Esse acometimento dentário pode ser tanto de molares e pré-molares, né, que são os dentes lá dentro da cavidade, como também dos dentes incisivos. A gente faz o desgaste, deixa sempre na linha da gengiva, assim, rente a gengiva, que é o tamanho correto. Esse caso aí também foi de um coelho que eu atendi, foi uma das minhas primeiras consultas, inclusive. Ele chegou para mim com, digamos assim, a queixa da tutora é que o animal é uma fêmea, né? Tava com piômetra, né? Com câncer lá no útero, então, porque estava sangrando pela vulva. Aí eu fui fazer o atendimento do animal, a avaliação, né? Ele estava nessa situação. É uma tutora que tinha ido viajar, então fazia uns dias que não viu o animal. Estava nessa situação e aí eu comecei a fazer a limpeza. E na verdade não tinha nada a ver com problema aí reprodutivo, enfim, urinário, né? O que aconteceu foi que o animal, depois acho que na próxima foto vai dar para ver melhor, no próximo slide, deixa eu já passar só para vocês verem. Ele estava com essas lesões na pata, lógico que depois de um tempo de tratamento estava muito mais bonito, né? Mas ele estava com essas lesões na pata, que é pododermatite também, né? Que acomete muito eles. Ali foi pela questão de estar num local com substrato inadequado também. Então o animal começou com essas lesões na pata, dói muito, né? Às vezes pode até acometer a região óssea, então é muito dolorosa. Aí o animal começou a parar de caminhar por conta disso, então as fezes e urina ficava todo no pelo, porque ele fazia deitado mesmo. Isso decorreu de uma dermatite perineal muito grande por conta da região ali pélvica ficar úmida. Aí a tutora chegou em casa e foi tentar cortar os pelos desse animal e acabou cortando a ponta do rabo. Aqui dá até para ver a exposição óssea aí, né, do ossinho. Então, na verdade, o sangramento era que vinha da cauda, né, do rabo do animal e não da vulva. E além disso, o animal estava com uma grande quantidade de sarna aí, né? Geralmente é mais comum em coelhos e Epsiroptis coniculi, né? Que o tratamento geralmente é bem tranquilo até. Então a gente entrou com o tratamento, né? Que ela, depois de um tempo de tratamento, que ainda estava cicatrizando as lesões de pododermatite, já tinha diminuído a dermatite perineal, então a dermatite perineal basicamente deixou essa região pélvica dela quase em carne viva, assim, por conta do problema que causa. Ergueu não, pessoal, se alguém tiver uma pergunta pode mandar, eu vi que alguém ergueu a mão, mas eu não sei muito bem o que significa. Então aí esses lesões de pododermatite, né? Aí com o tempo foram cicatrizando. O tratamento geralmente é um pouco complicado, tem que fazer a troca de curativos diariamente e tem que torcer para não ter lesão óssea, né? Porque depois que tem lesão óssea, acometimento ósseo fica um pouco mais complicado. E aqui a orelhinha dela também depois, né, do tratamento, limpinha. Aqui é outro caso de um coelho também, filhote com spay leg, né, de uma patinha, antes e depois da tala, então a gente fez uma tala bem diferente daquela do passarinho, né, para fazer essa correção. Como já falei, spay leg geralmente pode ser por questões nutricionais, mas geralmente é por conta do substrato inadequado, e também pode ser genético, o animal pode nascer assim, tá? Roedores, né, porquinho da Índia, acontece muito, como eu falei, problemas relacionados à constipação, gases por conta de não se alimentar ou de dieta inadequada. Então, esse porquinho da Índia aqui, ele estava super estufado, não estava se alimentando. Aí a gente entrou com a acupuntura, né, nesses pontos aqui para estimular a alimentação. Entrou com pontos da acupuntura também para estimular a liberação de gases. Estava com dificuldade respiratória por conta da quantidade de gás aí no intestino, então a gente entrou com fluidoterapia também e sempre tentar fazer o animal se alimentar, é muito importante, esses animais não podem parar de se alimentar porque o intestino deles são muito sensíveis, e aí é isso aí que eu estou passando para vocês, a parte odonto e tudo mais, desses erros de manejo aí, na parte clínica e de pets é o que mais comumente acontece, tá pessoal? E também, lógico, a gente atende outros mamíferos, né, quando se tratando de vida livre, então desde pequenos felinos, né, como o gato do mato até grandes felinos, uma onça parda e adulta. Essa onça parda, os dois, na verdade, foram vítimas de atropelamento.
Então é bastante comum atropelamento em animais selvagens, né? Várias outras espécies também, né? Tatu, tamanduá-bandeira, ouriço. É muito, muito comum mesmo relacionado à vida livre, são animais traumatizados, tá, pessoal? Atropelamento, tiro, queimadas, coisas causadas aí pelo homem, né? Então é a rotina mais comum quando se trabalha com animais de vida livre. Aí tá, coloquei também essa foto aí de mini pigs, né? Que às vezes acaba aparecendo, então é importante a gente saber aí de outras áreas, um pouco aí na área de suínos, né? Esse aqui chegou para uma consulta de orientação, já a Olivia chegou para castração, era uma fêmea, então aí importante saber que às vezes a diversidade de espécies vai ser muito grande mesmo. Então aí tá sempre aberto a saber que a gente nunca sabe o que vai chegar, né? Então tá sempre preparado. Primatas também a gente atende, acaba chegando bastante. Animais pet mais comum primatas é o sagui mesmo, né? Algumas pessoas têm macaco prego também. Eu, particularmente dizendo, opinião pessoal minha, eu acho que é muito complicado ter animal, a primata como pet. Isso até contradiz a minha área, a minha profissão, porque eu trabalho com isso, mas eu acho que a gente não consegue realmente dar, assim, um total, digamos, suprimento das necessidades deles em cativeiro, sob cuidado humano. Então aí eu não acho muito adequado, mas aparece, tem bastante, então a gente sempre tem que trabalhar dando o máximo possível, né? Animais de vida livre também, esse aqui foi um bugio preto, ele estava com uma lesão aí na região do rosto, na região da boca dele, na verdade a gente anestesiou para ver o que era, foi num criadouro conservacionista. Esse aqui é um sagui também, a gente foi fazer a chipagem dele num criador conservacionista. Esse era um de vida livre, que chegou, ele era filhotinho, ainda foi achado. E aí também outras espécies, né? Tentei colocar umas fotos aí abordando meio que todas as espécies, mas é muita espécie, então ia ser muita foto. Aí aquele mesmo furão lá do ferret, né? Do ultrassom sendo anestesiado. Canídeos também a gente trabalha, desde pequenos canídeos, cachorro do mato, guraxaí, enfim, como grandes canídeos, como lobo-guará. Sempre tendo muita cautela, né, pessoal? Tomando muito cuidado, lembra que esses animais, eles são perigosos, então sempre aí respeitar e saber que eles são, de certa forma, mais que a gente, então tem muita cautela quando a gente faz qualquer manejo relacionado aí. Aí da parte de répteis, a gente tem que ficar aí prestando atenção em algumas características, né? Como eu já falei, eles são ectotérmicos, então eles dependem da temperatura externa aí para controlar a temperatura corpórea deles, então é importante lembrar disso, como a gente já conversou. Eles têm um metabolismo um pouco mais lento, por isso que às vezes, por exemplo, répteis se alimentam com um espaçamento de dias muito maior, porque eles demoram muito mais para fazer a digestão. Por isso também, sempre que a gente vai fazer o manejo de um réptil aí, nunca fazer depois da alimentação, porque é sempre esperar uns dias depois que o animal se alimentou para fazer o manejo, porque é muito comum deles regurgitarem, qualquer estressezinho assim eles regurgitam. Eles também têm sistema porta-renal, então o sistema porta-renal está nas aves e nos répteis, que é aquela questão de sempre buscar aí a musculatura posterior para fazer a parte, né, posterior do corpo para fazer a aplicação de fármacos. Algumas estruturas modificadas, né, então, por exemplo, serpentes não têm membros, né, e tudo mais, anatomia totalmente diferente de um lagarto, então sempre prestar bastante atenção nisso. Lembrar que eles fazem equidise, então erros de manejo aí podem dar problema na equidise também, então sempre proporcionar um manejo para que a equidise seja feita de forma adequada. Na equidise você vê muito sobre o manejo do animal, então às vezes você vê um animal trocando de pele, né, que a equidise é a troca de pele, você já vai saber, ter uma noção se o manejo dele está certo ou se ele está errado. Então tomar bastante cuidado com essas questões aí. Então, de répteis, a gente acaba tendo contato também desde serpentes, né? Dependendo do lugar que você vai trabalhar, você vai ter contato com serpentes peçonhentas também, como é o caso aí dessas fotos, uma jararaca, estava com abscesso na região da mandíbula. Aqui era uma cascavel que a gente fez raio-x com suspeita de pneumonia. Aqui é uma jararaca que a gente está fazendo alimentação forçada nela,
porque não estava se alimentando, né? E aí estava regurgitando uns alimentos, e a gente teve que fazer alimentação forçada como se fosse uma papinha. Com certeza, pessoal, nesses casos a gente tem que tomar muito, muito, muito cuidado. Assim, uma bobeira e um acidente, um excesso de confiança. O excesso de confiança aí é o que causa mais acidente aí na nossa rotina. Então, sempre respeitar o animal, trabalhar com muito cuidado, utilizando os EPI sempre para evitar qualquer acidente, como por exemplo, aqui, lógico que a serpente estava anestesiada, né, por isso que permitiu aí esse contato mais próximo. Aqui ela estava numa contenção, a gente fez a contenção com o tubo nela, né, então ela estava super seguro. Aqui também, uma pessoa fazendo a contenção, outra manipulação da boca e outro fazendo alimentação. Então, aí sempre trabalhar em equipe, sempre se comunicando, como eu falei, tudo muito bem organizado, porque não pode dar nenhum errinho nesse tipo de manejo. E aí também a gente, lógico, atende a parte pet, né, da parte de animais não peçonhentos, jiboias e afins, que também precisa de cuidado, não é porque não é um animal peçonhento que não pode machucar, né? Então, tem muito, por ser réptil em geral, né, na clínica tem muito problema de manejo de ambiente, principalmente mais do que alimentar, então, temperatura errada, umidade errada, enfim, que aí levam a outros problemas. Aqui foi um caso de um jabuti, que a dona achou ele no quintal de casa com essa lesão, aí provavelmente foi pego por algum outro animal, aí durante o tratamento chegou assim, era uma toca aqui, tipo uma lesão tão grande, a gente colocava a pinça, tipo, saía do outro lado, sabe, então estava atravessado aqui, por sorte não pegou, né, uma artéria, uma veia principal aí depois do tratamento, aí se recuperando muito bem, eles têm uma cicatrização mais lenta, mas eles cicatrizam também tranquilamente. Geralmente o problema desses animais, por exemplo, para fazer a troca de curativos, que a gente precisa anestesiar eles, né? Porque jabuti tem muita força na cabeça, então ainda mais o animal que está lesado, assim, não é legal a gente ficar forçando para segurar a cabeça dele exposta, né? Então geralmente precisa anestesiar. Então aí a gente prioriza abordagens, protocolos que necessitam aí uma manipulação mais espaçada, que não precisa aí fazer a troca todo dia, né, para não submeter também um animal a uma anestesia todo dia, né, que não é legal. Aí mais quelônios, né, um tigre d'água que foi atropelado, nesse caso ele teve uma fratura muito grande aí, todas as regiões, desde do casco até a face, né. Esse foi um animal, por exemplo, que nem deu tempo de fazer muita coisa, quando a gente tentou estabilizar, o animal já veio a óbito. Então isso é muito comum de chegar também em trauma, assim, por atropelamento em quelônios ou por cachorro pegar, e aí tem fratura e tudo mais. Muitos casos a gente consegue recuperar quando não atinge órgãos, né? Então consegue aí colocar resina, consegue fazer cerclagem, consegue fazer prótese 3D, tem bastante coisa que dá para fazer aí para recuperar, mas tem casos que já chega e não tem muito o que fazer. Crocodilianos também a gente trabalha, isso foi um manejo que a gente fez lá em São Paulo também, dos jacarés, contenção, né? Se alguém tá aí já tinha uma palestra de contenção, explico bem certinho como a gente faz. A contenção precisa de muito cuidado também, né? Imagina uma bobeira, um erro aí nesse manejo pode ser fatal, alguém pode ser sem um braço. Então sempre muito cuidado, muita organização, muita comunicação entre a equipe. Aí minha colega Tati fazendo a coleta de sangue, ela estava fazendo, acho, na caudal lateral, dá para fazer na caudal ventral também, dá para fazer na região occipital também. Uma iguana, né, que chegou aí como emergência, então aí ó, o acesso intraósseo. Chegou, acho que ela tinha sido pego por um cachorro, se eu não me engano, então ela chegou aí praticamente parando pra gente, então tem que fazer o acesso intraósseo, que ele é mais rápido e mais rápido de pegar, também mais rápido da ação do fármaco, né? E aí a gente vai se deparar também muito com o atendimento de filhotes, principalmente de animais de vida livre, filhotes órfãos. O maior problema relacionado a filhotes órfãos são os distúrbios gastrointestinais. Então, por vários fatores, tanto pela gente não estar utilizando o leite ou, sei lá, a alimentação, né, natural da mãe do animal, o que a mãe busca para o animal em natureza,
Então, isso acaba dando aí alguns distúrbios gastrointestinais, como também pelo próprio contato humano. Então, digamos assim, quando eles são filhotes, eles adquirem a flora bacteriana da mãe, né? Então, a partir do momento que eles vão aí para cuidados humanos, eles acabam tendo contato com outras floras bacterianas. Então, por isso que a gente sempre fala para ao menos de pessoas possíveis ter contato e também para sempre utilizar a luva, né? Para ter bastante cuidado com isso, para não ter muitas floras aí, um animal em contato com muitas floras e dar distúrbios gastrointestinais, tanto de diarreia quanto constipação, os dois é um problema muito grande. Variedade alimentar, né? Então, a gente tem que saber certinho aí a biologia desse animal para saber do que ele se alimenta em natureza, para dar o mais próximo possível para ele em cativeiro. Eles têm uma variedade alimentar muito grande, né? Então, as aves, por exemplo, algumas comem frutos, alguns comem insetos, alguns, enfim, né? E a gente tem que ir fazer uma papinha ou buscar aí um alimento que seja o mais similar possível. A questão de animais que são mamíferos também, a gente tem que adaptar um leite que supra as necessidades. Então, sempre ficar ligado nisso, evitar ficar fazendo essa troca de leite. Então, essa semana estou dando esse, acabou, vou começar a dar esse, semana que vem vou começar a dar outro. Essas trocas aí dão muito problema gastrointestinal, então fazer com cautela, tá, pessoal? Procurar se organizar para utilizar o mesmo leite aí o tempo todo. Aí aqui eu coloquei a foto desse gambá. Por exemplo, mamíferos, é muito importante a gente fazer esse estímulo aqui urogenital, porque, por exemplo, a mãe do gambazinho, do gatinho do mato, enfim, de alguns mamíferos aí, depois que os animais se alimentam, ela costuma lamber a região urogenital, porque o animal defeque e urine, né? Então a gente tem que imitar esse comportamento também. Então a gente pega uma gaze aí, molhadinha com água morna, sorinho fisiológico morno, e estimula a região aí urogenital do animal para que ele urine, defeque, que ele defecou na gaze. Aí falando de imprint também, o imprint ele nada mais é que uma associação, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso na questão da reabilitação. Então, digamos assim, muitas vezes os animais vêm muito pequenos, né, vêm filhotes para a gente e a gente que vai lá dar alimento para eles. Então eles fazem essa associação, eles têm esse imprint com a gente, ele começa a achar que ele é igual a nós, então nós somos a mãe e tudo mais, e eles se parecem com a gente. Então eles ficam totalmente mansos, né? E aí, para animais que precisa fazer a reabilitação, isso fica muito complicado. Até coloquei a foto desse meu amigo aqui para exemplificar bem um caso de imprint, né? Que ele tinha descolorido o cabelo e estava com a barba escura, exatamente a cor do tamanduá, né? Então aí o imprint pode ser num potencial muito grande nesse caso. Então, em casos de animais que vão para reabilitação, evitar ter esse contato muito próximo aí com eles, porque para eles não fazerem essa associação muito grande, né? Mas também prestar atenção no comportamento da espécie, porque, por exemplo, o tamanduá está aí no colo do meu amigo, mas o tamanduá, primatas também, eles são animais que eles crescem com o contato da mãe. Então, por exemplo, primatas, eles ficam aí grudados na mãe, por exemplo, 1 ano, algumas espécies, né? Então, se a gente não criar eles órfãos com contato também, eles acabam vindo a óbito. Então, tem animais que a gente precisa do contato, precisa dar esse contato, então é importante saber da biologia dele, para a gente saber o quanto de contato dá e quando dá esse contato, né? Geralmente esses animais aí são mais difíceis de fazer a reabilitação para voltar para a natureza, então acabam sendo encaminhados para zoológicos e outros locais, porque o animal fica totalmente manso, acaba perdendo o instinto de busca de alimento, o instinto de defesa, o instinto de fuga, luta e fuga e tudo mais, né? Então aí cada caso é um caso, então é importante aí saber bem certinho o comportamento deles para a gente agir da forma mais correta possível, né? O imprint é muito, muito comum mesmo aí na questão dos filhotes. É importante saber quando evitar, né? Então aí coloquei mais uns filhotes aí que eu tive a oportunidade de criar. Filhotinho de gambá, já criei muito filhote de gambá, acho que aí nas rotinas de SCRA, setas, clínicas, zoológicos, enfim, acho que é um dos filhotes que mais chega, muito, muito, muito filhote de gambá. Tipo, por exemplo, mamífero, geralmente a gente precisa para fazer uma amamentação a cada 2 ou 3 horas, então aí tem que ficar alguém em cima, a cada 2 horas de lá dar mamar, sendo de madrugada ou não.
Então, eles se preparem quando forem cuidar de filhotes para ir noites aí passando quase em claro, né? Acordando várias vezes na madrugada, no frio, no calor. Importante lembrar, né? Quando é frio, sempre dá uma fonte de aquecimento. Então, bolsa térmica, aquecedor, litro descartável com água quente, luva de procedimento com água quente. Lógico, bom senso, né, na temperatura, o quente, né? Quente suportável para o animal. Nunca deixar em contato direto com o animal. Então, sempre colocar uma toalhinha, um paninho, alguma coisa entre a fonte de calor e o animal, né? Então, em filhotinhos de gambá chega muito, é muito frequente. Filhote de caxinguelê, né? Esquilinho também. Esse foi o único que eu tive contato. Não é muito frequente. Esse é mais difícil também de fazer a criação. Filhotes de aves, chega muito, muito, muito filhote de rapinante, filhote de coruja. Filhote de rapinante de gavião, águia, nunca tive contato, só de coruja mesmo. Passeriformes órfãos, né, bem-te-vi, bem-te-vi, sabiá, entre outros aí, chega muito para a gente também. Muitas vezes eles ainda têm o reflexo de alimentação, então quando você põe a seringa na boca, eles já fazem aquele movimento com a cabeça para deglutir. Muitas vezes eles não fazem isso, tanto por medo, como também por já estar passando da época, então a gente acaba tendo que fazer a sondagem, né, esofágica, muito cuidado quando vai fazer a sondagem, para não colocar no canal errado e não mandar para o pulmão, né, para não dar uma pneumonia aspirativa aí neles. Então, muito cuidado sempre quando vai fazer alimentação de filhotes. Isso também vale para mamíferos, tá, gente? Quando vai fazer alimentação aí com leite, tanto na mamadeira como na seringa. E com calma, cuidar para a vazão do bico não ser muito grande, porque o animal pode se afogar e aí vir ter uma pneumonia aspirativa. Coloquei outra foto de um gambazinho. Os gambás, eles chegam de tamanhos muito variados, porque eles têm essa gestação placentária, então eles demoram para sair da placentária, não, marsupial, então eles demoram para sair do marsúpio, né? Então, às vezes chega gambá, geralmente pelo ainda, às vezes, mas a maioria, a idade que mais chega desse tamanho, assim, já é mais possível de criar. Quando o animal chega ainda sem pelo, é muito difícil de criar. Eu, por exemplo, nunca tive sucesso. Mas animais maiorzinhos assim já é um pouco mais tranquilo. Filhotinho de cervídeo também, muito bonitinho, né? Que ele pegou pesado com essa linguinha para fora, deu um ataque de fofura em todo mundo quando viu, mas chega também. Filhotes de cervídeos às vezes conseguem fazer a reabilitação, então é legal procurar animais vão procurar locais que façam reabilitação desses animais. Por exemplo, acho que tem aqui na próxima foto. Não, ainda na outra. Aqui, filhote de tamanduá-bandeira. Essa era a Jasmine, a gente deu o nome para ela, né? Como eu falei, é um animal que fica grudado muito tempo na mãe, então precisava desse contato, não tinha como fazer aí a criação dele sem contato. O animal, esse foi, por exemplo, foi um órfão aí que deu bastante trabalho, porque ele constipava muito, então não conseguia defecar, né? Então a gente aí entrava com tratamento de plataforma vibratória, colocava vibrador na barriguinha deles, Luftal, compressinha de água morna, tudo aí para fazer que ele defeque, né? Porque isso dá bastante problema mesmo. Lógico, conforme esses animais forem crescendo, a gente tomar muito cuidado. Por exemplo, o tamanduá, né, tem um abraço aí mortal, digamos, né, um abraço da morte que chamam, tem as garras muito potentes, então às vezes até para brincar, o animal já está maior. Por exemplo, a Jasmine, ela às vezes se irritava e vinha e brigava com os pés da gente, então já machucava, sabe? Então, mesmo que seja filhote aí, às vezes toma cuidado, tá? Quando estão maiorzinhos, mais jovenzinhos, que aí pode vir a machucar. Aí eu coloquei também esse filhote de um gatinho do mato, que eu tive a oportunidade de cuidar. E esse filhotinho aí de bugio também, que eu acho essa foto é uma das minhas preferidas, ele segurando meu dedo. Esse foi num criadouro conservacionista também. Ele nasceu lá dentro do criadouro, ele era muito simpático. E aí, filhote de primatas também são animais que precisam aí de muito contato humano, muito por conta da criação deles com a mãe ser assim, né? Já gato do mato, por exemplo, não precisa tanto. O Setas de Floripa faz um trabalho muito legal de reabilitação de filhotes, então a gente sempre tem que estar ciente de onde tem esses locais que fazem reabilitação de filhotes para encaminhar
para que esses animais possam voltar para a natureza. A gente sabe que é muito fofinho, é muito bonitinho, eu mesmo tenho que me controlar aí para não dar um ataque de fofura, mas a gente tem que saber aí quando que isso cabe ou não, porque em muitos casos aí os animais a gente consegue reabilitar, e esse é o nosso propósito trabalhando com vida livre, né? É reabilitar, é devolver o máximo aí de animais possíveis para a natureza, para que eles consigam aí continuar fazendo a sua função, contribuindo aí com com o meio ambiente, com o ecossistema e tudo mais, né? Então, galera, aí mais pontos muito importantes na medicina veterinária de animais selvagens. Como eu já falei muitas vezes durante essa palestra, a gente vai trabalhar com uma diversidade de espécies muito, muito grande. Então, é muito importante que a gente conheça aí todas essas espécies para conseguir trabalhar muito melhor, né, para conseguir dar todo o aporte que o animal precisa. Então, a gente ter conhecimento aí da biologia desses animais, sempre legal trabalhar com biólogo, com zootecnista, porque a medicina veterinária a gente não consegue abordar tudo, então, sempre que possível, busquem ajuda aí de biólogos, que eles entendem muito dessa parte comportamental, né, da parte da biologia em si, sempre trabalhando com muito respeito. O respeito, ele vem em relação a tudo, então, respeito na espécie, então nunca dizer assim, é um animal pequenininho, tudo mais, digamos assim, é um gambá, tem de monte, é diferente de um tamanduá que tem em ameaçada de extinção, não. Um animal, uma vida é uma vida, e eu sempre digo que toda vida importa, né? Então a gente tem que respeitar muito aí todas as espécies, nunca ter autoconfiança, saber que eles podem machucar a gente, então aí trabalhar com o máximo de cuidado possível, tanto para evitar que eles se machuquem, quanto que a gente se machuque, e também trabalhar com muito bom senso em tudo. Lembra que a medicina veterinária ela é uma ciências biológicas, né, ciências da vida, então ela não é uma ciência exata, então ela tem variações, então nada é exato, nada vai ser sempre do mesmo jeito, então sempre ter muito bom senso para avaliar cada situação em que a gente for trabalhar, para que o nosso trabalho aí seja cada vez mais completo, cada vez mais gratificante e cada vez com mais sucesso, né? E aí eu coloquei só essa frase aí que eu gosto muito dela, que eu utilizo em todas as palestras, que a gente tem que começar aonde a gente está, usar o que a gente tem, fazer o que a gente pode, porque muitas vezes a gente fica dando desculpa, esperando a oportunidade perfeita, né, para agir, e a oportunidade perfeita a gente tem todos os dias, então cada dia que a gente acorda é uma oportunidade perfeita, então comecem, às vezes parece difícil, eu mesmo não tive, foram poucas as pessoas perto de mim que me motivaram a continuar nessa área, inclusive dentro da minha casa mesmo eu não tinha motivação, não tinha apoio, sorte que tiveram professores, aí, como por exemplo a Prof. Dani, que aí sempre me ajudou, sempre me deu muito apoio para mim não desistir, e aí eu fui, corri atrás e estamos aí até hoje lutando. Não pensem que depois que a gente se forma, a luta termina, que a luta só começa num nível e num ritmo diferente. Então sempre continuem, tá, galera? Nunca desistam, nunca dizem nunca deixam de dizer que vocês não conseguem. Lembre que às vezes vocês vão ter que fazer aí algumas escolhas, alguns sacrifícios. Por exemplo, na minha região nunca tinha coisas da área para fazer, então sempre tive que viajar muito para conseguir, mas vale a pena, corram atrás do que vocês querem, que aí no dia de amanhã vocês vão ver a recompensa aí. Trabalhando com animais a gente vai ver muita recompensa, e muitas vezes a recompensa nem é em dinheiro, a recompensa aí é olhar o animal voltando a comer, olhar o animal voltando a voar, a recompensa em amor mesmo, em gratidão. Então aí sigam fazendo o que vocês amam, respeitem seus limites aí, não se coloquem em situações aí de extrema exaustão, respeitem seus limites, mas sigam aí com força no caminho. Beleza, pessoal? É isso aí que eu tinha para passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tentei trazer de uma forma aí mais ilustrativa possível. Espero que tenham gostado, que eu tenha inspirado alguém aí, que alguém saia aí 1% melhor do que entrou. Já fico muito feliz. Vou deixar aí meu Instagram profissional também, que às vezes eu posto algumas coisas lá, não tenho uma rotina de postagem muito frequente, tem que melhorar isso, mas
mas às vezes, se vocês quiserem seguir, eu faço algumas postagens também. No que precisarem de mim, pessoal, estou sempre à disposição. Mande uma mensagem lá, no que eu puder ajudar, com certeza vou ficar muito feliz em ajudar. Beleza, pessoal? Então é isso aí que eu tinha que passar para vocês hoje. Espero que tenham gostado de verdade. Muito obrigado pela atenção de vocês. Samuel, queria te agradecer pela palestra. O chat, não sei se tu está com o chat aberto aí, mas Tô vendo umas mensagens aqui. o chat fala por si só. Acho que são assim explosões de fofura, né? A palestra inteira. E tu pode ver aí que todo mundo gostou muito. Então, queria te agradecer. Não sei se alguém quer fazer perguntas. Acho que a gente pode abrir para perguntas. Eu quero fazer uma pergunta. Pode ficar à vontade. Primeiro, parabéns pela palestra, adorei. Parabéns Obrigado. por não ter assistido o teu sonho, né? A Prof. Dani é maravilhosa, né? Não tem comentário. Assim, ó, eu trabalho no canil municipal aqui da minha cidade. E muitas vezes eles ligam, só que a gente trabalha com cães e gatos. Só que muitas vezes eles ligam pedindo ajuda para gambás que encontraram filhotinhos ou a mãe foi atropelada. Tem como a gente fazer alguma papinha ou leite caseiro para ajudar? Ou tem que mandar para veterinários como vocês? O que tu me indica para fazer? Olha, o que eu te indico fazer de verdade é que você dê o encaminhamento para o animal, né? Às vezes você não sabe de algum lugar que atenda, que tem aí profissionais da área para fazer esse atendimento, mas quando não tem, eu indico que você ligue para algum órgão ambiental e aí, a partir deles, eles vão te dar instruções do que fazer. Porque às vezes fica complicado e pode complicar até para vocês, porque, digamos assim, a gente precisa de uma autorização para estar fazendo esse manejo, essa manutenção de animais e faunas de vida livre, né? Então, às vezes, a gente precisa ter esse contato aí com algum órgão ambiental para ver o que eles instruem. Aí, muitas vezes, eles vão dar a instrução do que fazer ou vão pegar o animal e vão encaminhar. No caso deles darem instruções do que fazer, né? A gente utiliza muito aquele leite próprio para filhotes órfãos, que é o pet milk, só que ele é um pouco caro, na verdade ele é bem caro, então fica um pouco caro de manter. Mas a gente aí pode fazer várias outras misturas de leite, né, para animais que ainda estão em lactação, que ainda estão mamando, né? Como, por exemplo, a utilização de outro substituto de leite, né? Até leite de vaca mesmo dá para utilizar, só que aí opta por utilizar sem lactose, misturado com creme de leite, com ovo batido, com mel, aí faz uma mistura aí bem nutritiva para dar para eles. Se tiver alguma suplementação de mineral para colocar junto também, é sempre muito, muito bem-vinda. Mas o que eu te indico mesmo é que nesses casos vocês entrem em contato com algum órgão ambiental aí da região, que eles vão conseguir dar um direcionamento melhor para vocês, até para não acontecer nenhuma complicação aí para vocês relacionado aí a essa questão de manter um animal aí de fauna de vida livre, tá? Tá certo. A gente usa muito esse leite caseiro lá para os filhotinhos também quando chegam, para cães e gatos, né? Mas então tá. Muito obrigada pela tua resposta. Imagina. Mais alguém, pessoal? Alguma pergunta? Podem ficar à vontade. Alguém tem mais perguntas, gente? Prof. Dani levantou a mão. Oi, pessoal, boa tarde. Não quero atrapalhar aí as perguntas de vocês, não sei se vocês estão me escutando direitinho. Sim, prof, tudo certo. Tá, eu só queria agradecer. Oi, Samuel, boa tarde. Tudo bem, prof? Eu estava te escutando, mas eu estava quietinha aqui porque eu estou no laboratório, mas eu estava escutando a sua palestra, então eu gostaria de aproveitar aqui a oportunidade, né, e agradecer por tu ter aceito o convite. Para mim é uma satisfação, né, te ter presente aqui na nossa semana acadêmica, né, integrada não somente do curso da medicina veterinária, mas também da biologia, né. Então gostaria de agradecer e te parabenizar pela palestra e te dizer que eu estou muito orgulhosa, né, um ex-aluno meu que hoje em dia é meu colega e está podendo nos
abrilhantar e aí trazer tanto conhecimento. Então, muito obrigada. Que isso, prof. Eu que agradeço. Fico até muito, muito feliz aí com as tuas palavras. Sabe que eu sempre te admirei muito como profissional. A gente sempre teve uma relação muito legal, né? Muito respeitosa. Então, poder ouvir isso aí de você, poder ter uma indicação sua aí para estar palestrando, pode ter certeza aí que é muito válido e muito gratificante para mim essa confiança e essa troca que a gente está tendo desde quando era aluno e professor até agora quando a gente é colegas de trabalho, né? Eu que agradeço aí muito. Então tá bem, um abraço. Vou deixar o pessoal tá perguntando aí, não quero atrapalhar. Um beijo grande para ti. Abração, prof. Até mais. Até. Eu acho que teve uma pergunta aqui. Tá me ouvindo? Tô, aham. Primeiramente, obrigado, Samuel, pela palestra. E minha pergunta vai mais se tu tem alguma experiência com coleta de sangue com morcego. Com morcego? É. Cara, vou ser sincero contigo, vou te dizer que eu não tenho nenhuma experiência, assim, com morcegos em geral, na verdade. Eu até tenho colegas que têm experiência. Se você se interessa, aí eu posso te passar o contato deles, ou posso até pedir material para eles relacionados a isso, mas eu, assim, experiência minha com morcegos eu realmente não tenho, cara, muito menos com coleta. Mas eu posso conseguir alguma coisa para ti. Vê aí no meu Instagram, me manda um beleza lá que eu te encaminho algum material ou algum contato de um colega aí meu que possa te explanar melhor esse assunto. Pode ser? Pode ser, sim. Obrigado, então. Ótimo. Imagina, cara. Boa tarde, Samuel. Boa tarde. A respeito da miopatia de captura, os cervídeos ali no caso, de repente, claro, até não seja tua área, mas se consegue fazer uma analogia a isso, por exemplo, com mamíferos, digamos, digamos uma vaca no matadouro, se consegue fazer digamos que ela, talvez ela sentindo algum cheiro, alguma coisa do sangue, ela de repente consegue ter essa reação? Cara, vou te dizer, a miopatia de captura, por ela ser um processo desencadeante do estresse, né, com certeza pode ter uma relação, sim. O que diferencia? O limite, o limiar desses animais para tal situação. Então, os cervídeos, eles são muito mais sensíveis. Então, aí, às vezes, qualquer coisinha já pode desencadear. Não quer dizer que bovinos não possam, só que provavelmente o linear deles é muito maior, o limite deles é muito maior, o que seja um pouco mais raro que ocorra esse processo mesmo da miopatia de captura, né? Pode acontecer, eu acredito que em todas as espécies, porque todas, né, têm aí os hormônios relacionados ao estresse. Acredito que algumas são mais comuns, como por exemplo os cervídeos, a capivara, né, por esse limite de estresse ser um pouco mais sensível, ser um pouco menor. Mas acredito que pode fazer uma analogia sim. Deu para entender? Certo, obrigado. Imagina, cara. Mais perguntas? Aqui tem uma no chat, ó. Se eu já tive algum problema em relação à galhada de cervo. Não, cara, nenhum problema. Tanto pelas espécies que a gente tem mais contato aqui, os chifres, né, a galhada ser um pouco menor, como também por nunca ter contato com eles acordados, quando o contato for físico, nunca ser contato acordado, né, sempre com o animal anestesiado, então isso traz uma segurança muito grande. Então acabo que eu nunca tive nenhum problema relacionado a isso, não. Valeu aí, pessoal. Estou lendo as mensagens de vocês. Fico muito feliz que tenham gostado. Mais alguma pergunta, pessoal?
ela regurgita após a refeição. Olha, Juliana, tem várias enfermidades aí que podem estar relacionadas com isso, né? Desde aí de doenças fúngicas, como candidíase, a megabactéria, entre outras enfermidades, e também a síndrome de dilatação de proventrículo, né? Que é muito comum aí em psitacídeos, né? Calopsita é um psitacídeo, que é uma enfermidade neurológica e gastrointestinal, que é acometida aí pelo bornavírus aviário, né? Que aí o principal sinal clínico relacionado à síndrome de dilatação de proventrículo é a regurgitação após as refeições, né? Então, o proventrículo do animal, ele é lesado e não consegue fazer a digestão ou a passagem desse alimento por conta de uma atonia focal que acontece em determinada região. Tem vários exames que dá para a gente fazer para fazer o diagnóstico, né? Raio-X contrastado, PCR também, PCR de amostras de urofezes, né? O PCR às vezes dá bastante falso negativo, então se for optar por fazer, indico aí que faça mais do que uma amostra, mais do que uma vez. O problema dessa enfermidade é que ela é um vírus, né? A síndrome de dilatação do proventrículo é um agente etiológico viral, então ela não tem cura. Então muitas vezes a gente tem que tratar suporte para que o animal tenha aí uma vida, digamos, melhor, né? E na tentativa de cessar essa regurgitação. E sim, pode estar relacionada ao estresse também, tá? Depende muito de como aí é a relação aí no ambiente que ela fica. Mas como é toda vez que ela regurgita, desculpa. Porque se for toda vez que ela regurgita, eu acho que não é tão provável que seja relacionado ao estresse. Pode ser outras enfermidades aí, tá? Toda vez, então pode estar relacionado aí. Provavelmente ela deve estar aí com perca da musculatura, também deve estar um animal magro, por não fazer esse aproveitamento nutricional, então eu indico que você... Pode falar. Alguém quer falar? Que deu? Então, eu indico aí que você leve para algum profissional que faça o atendimento aí, para tentar fazer o diagnóstico o mais correto possível, né? E entrar com o tratamento adequado para dar mais bem-estar para ela. Atualmente, cara, Ana Carolina, eu faço atendimento volante nas clínicas aqui da região. Então, eu atendo tanto aqui no Paraná, eu, na verdade, atendo não tem muitos veterinários da minha área aqui, na área que eu atendo só tem eu. Então, eu pego aí uma parte do oeste de Santa Catarina e sudoeste do Paraná, e eu tenho parceria com várias clínicas, né? Então, eu faço atendimento volante. Então, eu tenho a agenda semanal, cada dia eu vou cada semana, enfim, tais dias eu vou em clínicas diferentes e atendo em todas essas clínicas aí da região, porque como não tem nenhum profissional, né, para mim, acaba sendo tranquilo que eu consigo pegar uma área grande de atendimentos. Eu fazia atendimento a domicílio também, mas eu parei, porque como eu tenho basicamente parceria com todas as clínicas aqui da região, com clínicas em todas as cidades aqui da região, eu opto sempre por convencer o tutor de levar para alguma clínica, porque a clínica me dá uma estrutura melhor, né, para trabalhar, então é muito mais tranquilo para mim, até para conseguir exames e tudo mais. Então, até fazer atendimento a domicílio, agora eu parei, sempre estou tentando aí convencer o tutor a levar o animal para alguma clínica. Quando encontramos um animal atropelado, como devemos proceder? Olha, Karina, o correto a fazer mesmo é ligar aí para um órgão ambiental, para um lugar ligar para um órgão ambiental, para um lugar que faça esse resgate, tá? Porque, como eu falei, dificilmente a gente vai ter aí os equipamentos necessários para fazer esse resgate, então acaba sendo perigoso. Novamente, pode dar algum problema aí judicial em relação à fauna silvestre, então é sempre legal entrar primeiro em contato com o órgão ambiental ou com alguém que faça esse resgate,
aí da sua cidade, da sua região. Lógico, tem situações e situações, né? Digamos, o animal aí está lá no meio da BR, então você pode tentar sinalizar para que os outros carros não atropelem, com muito bom senso, dependendo da situação, tentar tirar o animal do meio da BR, mas varia muito da espécie, tá? Então sempre tomar muito cuidado, mas o ideal de proceder primeiramente é ligar aí para um órgão ambiental, para algum lugar que faça esse resgate. Logo após a sua formação, já tinha confirmado o emprego? Não, na verdade, eu me formei, eu concluí a graduação em dezembro, né, do ano passado, minha formatura foi só em março desse ano, e por isso que eu digo para vocês que aquela mensagem que eu deixei lá atrás, de começar onde a gente está e parar de inventar desculpa, porque quando eu saí eu também não tinha um emprego garantido e eu fiquei me lamentando por isso, esperando uma oportunidade cair do meu colo, sendo que eu já tinha aí a oportunidade da região toda e não estava aproveitando. Aí um dia eu levei um choque de realidade e pensei, pô, o que eu estou fazendo com a minha vida, né, cara? Eu tô aí com a oportunidade, só que eu quero uma coisa de mão beijada e isso não vai acontecer. Então eu digo para vocês, são poucos os profissionais que conseguem se formar já com emprego garantido, tá? Então às vezes a gente tem que trabalhar aí de uma forma que a gente nunca imaginou. Por exemplo, eu sempre tive muito mais afinidade com animais de vida livre, então meus estágios e tudo mais sempre foi mais relacionado a animais de vida livre, e aí hoje estou trabalhando com clínica, né, de pets não convencionais, graças a Deus é uma área que eu gosto muito também, então estou super feliz e realizado, mas aí a gente às vezes tem que dar o primeiro passo, tem que correr atrás e não pode se acomodar, não pode esperar aí a oportunidade cair no colo, porque é muito difícil que isso aconteça, tá? Então, não, eu não tinha ainda emprego, tive que correr bastante atrás, mas depois que a gente aí se esforça e não desiste, o importante é não desistir, as coisas fluem e dá tudo certo. Mais pergunta, gente, antes da gente encerrar? Dá muita insegurança, assim, quando a gente se forma, a gente cai aí num mundo totalmente diferente, digo para vocês, eu era... Quando universitário ainda eu era super para frente, assim, sempre queria estar fazendo tudo, e aí, porque tinha sempre um veterinário responsável, né, então nunca era total responsabilidade minha, aí quando você se forma, você fica meio inseguro se você vai ser capaz de trabalhar e se você vai ter oportunidade de trabalhar, mas aí pode ter certeza que as coisas dão certo, sim, que essa insegurança aí é o teu ego, é o nossa cabeça, e que você estudou, você fez estágio, você... Aí, lógico, sempre estudando mais, e você nunca vai saber tudo, sempre tem a ciência disso, que você não vai saber tudo. O importante é a gente estar buscando saber cada dia mais e ter o telefone de quem saiba, né? Então, saber procurar ajuda sempre também, quando precisa, é muito válido. Imagina. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, Samuel, então eu queria de novo te agradecer. Acho que vai ter uma galera aí te procurando, porque realmente uma palestra que muito cativante, assim. Eu vi várias mensagens no chat de gente falando, nossa, achei meu trabalho. Então acho que vai ter muita gente chamando lá no Insta. Queria agradecer a Soradani por ter te recomendado. Realmente, como tu disse, a Soradani é incrível, né? Acho que ela impacta positivamente na vida de tantas pessoas. Falo isso por experiência própria, inclusive. Agradecer a todo mundo que veio, compareceu, participou, perguntou. E acho que é isso. Isso aí, cara. Eu que agradeço aí novamente a oportunidade, a confiança, o convite. E é isso aí. Espero ter mais oportunidade de conversar com vocês futuramente e novamente, precisando, Claro. no que eu puder ajudar, eu estou à disposição. Sim, vamos Valeu, galera. mais palestras aí, porque é realmente muito bom. Muito obrigado, cara. Fico feliz aí com o feedback de vocês. Valeu, pessoal. Muito obrigado, então. Até mais.